É, buenos dias, buenas tardes, buenas noites. É, o pessoal tem me mandado mensagem em relação a dúvidas com artigos, preposições e contrações. Vamos começar pelos artigos, certo? Que a gente já viu em sala de aula, certo? Os artigos indicam o gênero, certo? Do substantivo, do adjetivo, sempre vai indicar o gênero. Em espanhol, o masculino e o feminino são el para masculino, la para feminino, certo? Em português, o el seria o e o la seria a, certo? La chica, a menina. El chico, o menino. Tudo bem? No plural, o masculino é los e o feminino las. Em português, los é os e las é as, certo? O lo seria o artigo neutro, que serve tanto no caso do feminino e do masculino quando você não sabe o gênero, ou quando tem um menino ou alguém do gênero masculino no meio de uma maioria do gênero feminino. Então, isso aí sempre vai abordar o. Vai ficar no gênero neutro, que seria lo, certo? Agora, as preposições. No espanhol, a gente tem 4 preposições: a, de, en e por, certo? O a indica, por exemplo, que você está indo a algum lugar, certo? Como no português, a gente tem o estou indo à praia, certo? Que seria o a com crase, que é a preposição a mais o artigo a. Por isso que junta, que contraciona e junta formando o a com crase, certo? No espanhol, o a vai vir eu voy a la playa, eu vou à praia. Então, o a é a preposição, o lá o artigo. Tudo bem? O de indica uma origem. Por exemplo, é uma bem simples, é suco del vale, que é o suco do vale. O de mais o el junta, contraciona e forma del, certo? Então isso indica a origem. A origem do suco é o do que é do vale, certo? O outro exemplo, de la calle, da rua, é a preposição mais o artigo. Tudo bem? Então está dizendo que é da rua. De la calle. Agora o en indica que você está passando por algum lugar, certo? Ou se encontra em algum lugar. Estou em la escuela. Eu estou na escola, certo? Então, isso indica que você está em um lugar, você se encontra em um lugar, certo? Agora, o por. O por indica que você está passando por algum lugar, em uma direção. Por exemplo, numa frase: por la calle. Estou caminhando por la calle. Eu estou andando pela rua. Então, isso indica uma direção, indica um caminho. Indica que eu estou passando por algum lugar, certo? No exercício que eu passei, a primeira questão A fica, por exemplo, sigue por la calle principal
hasta la Plaza Mayor. Ou seja, segue pela rua principal até a Praça Maior. Então, isso vocês têm que olhar o contexto da frase e conseguir identificar o que vocês têm que usar para ficar enquadrado na frase. Tudo bem? Agora, em relação às contrações. No espanhol, nós temos duas, que é o al e o del. Tudo bem? O al é a preposição a mais o artigo el, que no nosso português seria o ao. A mais o, que é a preposição a mais o artigo o. Igual quando você pede para a professora ir ao banheiro. Você junta a preposição para ir a algum lugar, mais o artigo identificando o gênero do lugar que você está indo, certo? No espanhol, fica, por exemplo, voy al baño. Eu vou ao banheiro, certo? Agora o del, que é de, o artigo de, mas o artigo de não. A preposição de mais o artigo el. O de indica uma origem. A preposição de indica uma origem. O el é o artigo masculino que identifica o gênero do lugar. Igual eu citei anteriormente, del vale, igual ao suco, que indica a origem do suco, que é do vale, certo?